Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. E, gente, tudo certo com vocês? Tudo bem. Ó, Agora tá maravilhoso. agora Uma falta de chovendo? ar, uma dor de cabeça e tal, mas tudo certo. falta de ar. Brincadeira. Ai, guria, essas coisas de falta de ar, né? Eu não sei, eu tenho uma impressão de que tá todo mundo um pouco assim. Eu tava esses dias também, e aí eu fiquei, meu Deus, será que eu tô com Covid? Mas eu acho que é uma coisa mais ansiedade mesmo, que tu fica assim. Tu começa a ver jornal e tu começa a ficar. Mas E, doutora, eu todo queria sintoma aparece perguntar que a gente pensa, meu Deus, é agora. se já tem para nossas práticas, Tem retorno, né? porque já liberou a partir de segunda. Sim. Pois é, só que ainda não estabeleceram ali, pelo menos os professores, né? Como é o protocolo que a gente vai ter que seguir com relação a isso, porque vai ter todo um protocolo, né? Eu não sei se alguém conversou isso com vocês, assim, que eu sei que vai ser grupos pequenos e é uma turma muito grande, né? Sim, os professores estão vindo falar comigo, conversando sobre a possibilidade de horários, divisão de turmas e Sim. para ver como vai ser feito, assim, só porque eles não têm, por exemplo, turma 1 vai ser tipo 10 alunos, turma 2, 10 alunos. Não, eles não sabem ainda quanto, como vai ser feito. Pois é, estamos nessa, né? Mas eu tava conversando com o Guilherme, que ele me mandou mensagem. Uhum. Aí eu falei, claro, a gente quer voltar, tudo, tipo, eu quero voltar até aula presencial, quero voltar até aula prática, só porque eu acho que não é o momento da gente voltar agora, sabe? Mas daí, tipo, é obrigado a fazer, eles dizem que é obrigado a fazer, tipo, que nem, fiz o pato, é obrigado a ter 16 horas de aula prática por causa do MEC, por causa de não sei o quê. Eu concordo contigo, Natália, porque assim, aqui em Orleans, eu tô em Orleans aqui durante toda a quarentena. Foi um final de semana só que eu acabei saindo. E nós ficamos por vários dias, o que é 10 dias atrás, nós ficamos 3, 4 dias que ficou estabilizado, né? Diariamente, a prefeitura tem a página que vai colocando a quantidade de casos que vão surgindo, que são descartados, e tinha estabilizado em 23 casos, todos os 23 estavam curados e até então não tinha novos. Agora, foi, acho que começo da semana, no final da semana passada, que começou a ter novos casos. E, tipo, nessa semana, foi de 23. Hoje, até ontem, às 5:30 da tarde, quando eles colocaram, tinham já 35 casos. Então, tinham 11 casos ainda ativos, né? Que estão sendo tratados, e o restante já foram curados. Então, eu concordo totalmente que não era o momento de fazer o pessoal cenário que boa parte é de fora da cidade, fazer esse pessoal vir para Orleans. Então, acho que não seria o melhor momento. É. E nos nossos grupos, até nós conversamos, eu estava falando, o correto, então, era começar assim. Começa a ver quem é que está por Orleans, quem é que mora mais próximo aqui, para começar a vir nas aulas. Quem mora muito longe, não dá para ter uma obrigatoriedade de o pessoal vir até aqui para fazer aula prática. E tem muita gente fora, né? É que boa parte dos alunos não são daqui. Sim. Falando só em medicina veterinária, boa parte dos alunos não são daqui. Temos colegas de Torres, Sim. tem colegas que são bem mais distantes, assim. É, gente. Mas eu acredito que a gente vai ter notícias, né, de como... Eu não sei o que foi o que é que usaram para decidir esse retorno, né? Assim, eu achei que era o caso de ter baixo índice de casos aí, alguma coisa assim. Mas eu só vejo aumentar em tudo que é lugar, assim. Pois é. É. Ou não sei se agora... A gente vai ter que esperar, na verdade, vamos ter que esperar para ver, porque eu acho que também, se a gente for fazer aula prática, vai ser
não vai ser feito de qualquer maneira, né? Vai ser pensado numa maneira mais segura de fazer, né? Eu só fico lamento porque eu queria que a gente fosse em propriedade de leite, né? Mas eu acho que vai ser um pouco inviável. Pelo menos nesse primeiro início ali de aula prática, né? Não vamos conseguir fazer uma visitação, né? Mas a gente vai ter que aguardar. E o retorno das aulas presenciais está para o início de agosto, né? É. Se não me engano. É. Na verdade, ninguém sabe. Vamos ter que ver como é que pode se comportar, né? Mas está todo mundo assim, meio apreensivo, né? Vamos ver o que vai, né? Como que pode ser, como que a gente pode fazer isso da maneira mais segura possível, imagino, né? Assim. Mas assim que eu tiver mais notícias, né? Eu até não entrei em contato ainda para falar de aula prática, porque eu também não tenho ainda as orientações certas de como é que vai fazer, né? Sobretudo porque o meu tipo de aula prática que eu queria era que a gente fosse uma propriedade de leite, né? Então, por enquanto, eu estou sem informações, mas assim que eu tiver, né, alguma notícia, assim, eu repasso para vocês, tá? Sim. Aí, gente, então, assim, hoje vai ser a nossa última aula para assunto para prova, porque a gente vai ter aquelas, acho que o Guilherme também conversou com vocês, que a gente tem aquelas aulas extras, né, programadas, quando retorna ali presencial, a gente tem vamos fazer aquelas semanas extras para fazer um reforço do conteúdo, né? Até assim, eu tenho uma programação dessas aulas de reforço, né? De sugestões, e eu agradeço também quem quiser, tipo, dar uma... professora, porque hoje a gente vai terminar o conteúdo, hoje em tese a gente terminaria, tipo assim, o conteúdo básico da nossa cadeira, né? E aí a gente vai fazer a prova no dia 19, e aí depois a gente vai ter aquele reforço extra, e aí eu vou entrar mais a fundo em alguma coisa de nutrição, que eu acho interessante. Quero entrar um pouco com vocês na parte de gestão, que já vai... A gestão, ela consegue a gente englobar tudo que a gente viu, né, assim. Mas se alguém tivesse, professora, eu acho que a gente poderia falar mais sobre, sei lá, reprodução aqui, alguma coisa, ou então alguma coisa mais aprofundada de manejo de bezerro, manejo de terneira. Daí vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Se vocês sentirem assim que tem algo que a gente falou por alto, que vocês acham que a gente poderia tornar isso mais profundo, tá? Então, Ô, professora, eu queria falar contigo pode falar. a questão dos alunos, daquela lista de alunos que tu me mandou, né? Alguém falou contigo alguma coisa ou falaram? Sim, falaram. Várias pessoas falaram, teve gente que faltou falar comigo. Aí eu não sei, tu mandou mensagem para todos eles, né? Aham, Pois é. sim. Teve gente que não falou, mas foi uma minoria, assim. Mas... daí, tipo, eu mandei o teu e-mail também, não sei se eles falaram contigo pelo WhatsApp Sim. ou pelo e-mail. Sim, Sei. teve gente que me procurou por e-mail, né? E por WhatsApp. Mas aí, que eu falei, como é uma solicitação de avaliação, eu peço que mandem sempre um e-mail. Eu falo no WhatsApp, aí no WhatsApp eu oriento. Eu mando o e-mail que eu repasso a atividade, né? Para Aham. propor, né? Então, é só pra ver se o pessoal tinha te retornado. Sim. Teve um pessoal que estava com um pouco de dúvida, assim, com relação à nossa avaliação, né? E que eu postei ali no AVA aquele mural ali, tipo, dividindo as nossas avaliações, falando da nossa N1, da N2, da N3. E da N3 eu coloquei detalhadas atividades. Eu não sei se ficou claro isso para vocês. Aham, eu vi, a tabela ficou bem boa. Pois é, se de repente alguém depois tiver com alguma dúvida, a gente também Aham. pode ver Não, isso. mas deu pra entender bem. Sim. É aquela tabela que tu botou no AVA, né? Uhum. Aham. Isso, aquela lá do início das nossas avaliações, tá? Aí também teve uma pessoa que me procurou que não conseguiu fazer a primeira avaliação. E aí, se alguém mais, assim, ninguém solicitou segunda avaliação, segunda chamada.
tá? Se alguém, outra pessoa também perdeu ali, né, essa primeira avaliação, a ideia também que quem não, já que a pessoa não, se ninguém solicitou a segunda chamada, né, que eu acho que tem um período para solicitar, a pessoa pode fazer também aquela avaliação final, né, que é a N-1, que ela vai fazer a substituição da nota também, tá? Não, foi um caso ali que aconteceu. Talvez esteja mais pessoas com nessa mesma situação de perder a prova, tá? Então, que mais, gente? Eu acho que de aviso é isso, né? Quando terminar aqui a nossa aula, né? Aí vocês vão lá pro link 2, tá bom, gente? Que essa aqui, o primeiro vídeo do Zoom tá cortando, tipo, antes de 40 minutos. Eles cortam com uns 30 minutos, se eu não me engano. Daí eu vou dividir aqui a tela com vocês. Então, gente, hoje a nossa aula 11, tá? Retomando o que a gente viu, né, em aula passada, nós falamos sobre os diferentes sistemas que tem, né? E eu falei sobre do menos complexo para o mais complexo. E a gente falou do extensivo, daquele sistema misto, que ele pode ser semi-intensivo, né? Falamos de produção a pasto, dos principais desafios, e dos principais sistemas intensivos ali, né? Que estão uma certa moda ali, tem o compost, tem o sistema de robotização, né? Daí, eu passei uma avaliação, aquele exercício da aula passada para vocês, né? Que é para vocês fazerem em dupla ou trio sobre o objetivo da atividade da aula passada, né? De se fazer... Eu coloquei para vocês assim, porque o sistema que é mais desafiador, né? Do meu ponto de vista, tá? Porque todos vão ter desafios, todos vão ter suas vantagens, todos vão ter desvantagens. Mas eu acredito que para a produção de leite, né? O fato de produzir leite a pasto, ele é um grande desafio porque você tem muitas variáveis que a gente não controla, né? Que é a questão do ambiente, questão de chuva, né? De sol, tem muitas coisas que acabam que vai ser particular em cada... E isso vai variar muito em cada região. Por isso que eu postei atividade para que vocês vissem, né, ali o manejo geral de pastagem que se faz em Santa Catarina, tá? Então, por isso que eu passei aquela atividade para vocês, porque eu acho que é um dos pontos, assim, de produção que é mais desafiador, né? E aí, hoje a gente vai falar sobre manejo reprodutivo em gado de leite, tá? Eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos sobre eficiência reprodutiva, vamos conversar sobre os principais fatores e vou falar também de protocolo reprodutivo, né? Então, primeiramente, gente, a gente tem um objetivo grande. Quando a gente pensa assim em eficiência reprodutiva, já vem logo em mente, né, que tenho em mente que o objetivo de se ter uma eficiência reprodutiva dentro de uma fazenda de leite é que a gente tenha uma prenhez por ano, né? Então, a gente tem ali que fala assim, aquela medida zootécnica, aquele índice zootécnico que a gente já viu também lá no início do semestre, né? Que é sobre o intervalo entre partos. Então, o intervalo entre partos, né? Ele pode ser... Tanto a gente considera assim, né? Que o ideal para que a gente considere que a fazenda tem eficiência é 12 meses. Mas aí tem um intervalo ali que fala assim, até 13 meses e meio, tá? E quando a gente pensa no evento, tipo, quando a gente imagina que a linha do tempo de parto, né, gestação, a gente consegue visualizar com mais clareza que essa meta, ela é uma meta bem audaciosa, ela é uma coisa bem ousada mesmo. Por quê? Porque vamos levar em consideração aqui, né, o ano, 365 dias, né? Uma gestação
vai durar em torno, vai depender do índice, né, de grau de sangue zebuíno ou taurino, tá? Geralmente, vaca pura holandesa vai ter em média 280 e uma vaca que vai ser mais puxada para zebu, né, os girolandos, os leiteiros, vai ter 290 dias. Sendo que isso aqui é média, né, gente? Sendo que a questão também daqui da gestação, ela também, no verão, pode dar uma antecipada, tá? Tem sempre essas coisas aqui. Então, a gente considera o quê? Gestação. Primeiro o evento, então, o animal vai gestar, né? Então, vai durar 280 dias. E aí, do momento, né, do parto, conta aqui o primeiro dia da sua lactação, né? Que seria 0. E aí, o que a gente vai ter que observar? Que a gente vai ter que ter um período aqui, né? Existe um período que se chama o período de espera voluntária, né? Que é o período também coincide, né? Com o que é isso? É o período de involução uterina. Então, os primeiros 30 dias aqui, o útero está involuindo. Então, é pouco provável aqui, né? Que a gente sabe que, vocês já devem ter visto isso em outra disciplina, né? Que a vaca vai ter o quê? Um ciclo a cada 21 dias. Aqui, dentro desses 30 dias, é pouco provável que a gente tenha aqui um cio, mas pode acontecer, tá? Mas, embora tenha aqui um cio, né, a gente chama esse de período de espera, porque não é interessante que a gente faça aqui, nesse primeiro, se acontecer, por acaso acontecer um primeiro cio, que é difícil, mas pode acontecer, a gente deve esperar esse cio, porque tem aqui acontecendo muita coisa. Então, tem todas aquelas alterações fisiológicas aqui, metabólicas acontecendo, né? Aí a gente tem que esperar os 30 dias. Aí depois desses 30 dias que a gente espera, aí a gente vai ter, né, pensando já para o próximo ano, pensando assim, vou começar a inseminar esse animal aqui, a fazer protocolo, alguma coisa assim, pensando que ano que ela tem que me dar um intervalo, né, de o próximo parto vai ter que ser daqui a 1 ano. Então, a gente tem pouco tempo para fazer isso. Então, em média, né, a gente vai ter, em média, 85 dias para fazer isso. Sendo que desses 85 dias, os 30 primeiros dias, é interessante que não se faça nada. Ou seja, a gente tem 60, né, a gente vai ter o que menos, a gente vai ter que esperar esses 30 dias, então vai sobrar menos tempo para a gente. Isso aqui, como questão lá de gestação entre taurinos, né, e zebuínos, é um pouco diferente, mas geralmente aqui a gente está falando de vaca de leite, também muito mais para a região de vocês, é esse período aqui, né? Que geralmente as pessoas usam mais sangue, né, taurino. Então, 280 dias. Para a gente poder ter esse intervalo de parto entre 12 meses. Isso aqui, para se fazer isso, né, não é simples, não. É uma coisa, né, que vai exigir como a reprodução, ela é até não coloquei isso para vocês, porque eu já falei tanto disso, mas vou falar isso para vocês uma vez aqui, que a reprodução, ela depende, ela é uma, que nem assim, as características reprodutivas que você quer, que a gente espera que vai ter, né? A gente gostaria que as características de reprodução fossem características herdáveis, né? Que a gente possa fazer. Mas elas, na verdade, elas têm de média a baixa herdabilidade. Por quê? Porque ela tem uma grande influência do manejo do meio ambiente, da nutrição, da sanidade. Então, por isso que essa meta aqui de um parto a cada 12 meses, para que isso aconteça, a gente tem que estar com as coisas tudo redondinho, nutrição redondinha, sanidade, porque tem muita coisa aqui, né? Aqui nesse período aqui pós-parto que a gente já viu, né? Vamos voltar hoje a falar novamente. Tem muita coisa aqui que pode acontecer de distúrbio, de transtorno, né? Então, fica isso. E aí, quando a gente pensa aqui qual seria, né, um manejo reprodutivo adequado para se ter uma boa eficiência reprodutiva, a gente já tem em média lá, a gente começa a pensar, geralmente, né, a gente começa a pensar só ali no programa reprodutivo, eu vou usar o semental, eu vou fazer tal protocolo, eu vou usar o hormônio, eu vou fazer isso.
Mas o que a gente tem que ter em mente é que o manejo reprodutivo, os programas, ele vai, assim, entrar, né, lá por último. Antes da gente pensar em qual que é o protocolo, o que que se deve fazer, a gente tem uma série de informações muito mais relevantes, tá? Então, a gente tem que ver o cuidado do período no pré-parto, né, que ele influencia muito. Se nesse período pré-parto a vaca tem a questão do conforto, se ela não vai passar estresse térmico, se a dieta está adequada, o parto vai ter que pensar como é que a gente faz para diminuir os problemas no parto, se o parto vai ser auxiliado, né? Porque algumas vezes precisa, e aí isso pode, né? Geralmente os partos que são distóxicos, né? Os animais tendem a ficar um pouco mais bagunçados depois, ter alguma infecção, alguma coisa. Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar. No pós-parto, né? Imediato. A saúde, como é que a gente faz? E, por último, né? Assim, por último, antes do programa, né? A gente tem aqui esperar, né, o período voluntário, que é aqueles 30 dias, e depois só, né, que a gente vai pensar aqui no programa reprodutivo. E por que que esse índice, intervalo entre partos, ele é tido como tão importante, tá, gente? Então, existe uma conta, né, baseada, assim, na produção de leite, quanto pensando na curva de lactação dos animais, né? E pensando na produção de leite, o quanto que esses animais, o custo que esses animais têm durante a sua lactação, a gente tem uma coisa que chama muita atenção, que no início da lactação, né, assim, quando os animais eles estão atingindo o pico, a gente tem uma boa relação, por exemplo, do que a gente gasta com comida e quanto que esse animal vai retornar de leite para a gente. Então, essa relação fica ali do lucro líquido de 3:1. Mas, observem que ao passar do tempo aqui, essa relação aqui de lucro, a gente começa a ter menos lucro. E por quê? Os animais eles vão naturalmente decair um pouco a sua produção de leite, né? Mas, em compensação, o custo de alimentação ele não vai diminuir tanto. Então, por isso que a gente vai ter aqui uma relação um pouco baixa aqui de lucro, né? E assim, enquanto mais vacas você tiver na metade, né, digamos assim, da metade para o fim da lactação, assim, produzindo, se o seu número de vacas que você tem, a maior parte desses animais, eles estão nessa fase de baixa produção, você está tendo muito gasto, mas você tem pouco retorno. E isso aí, né, quando a gente tem dificuldade a gente vai ter mais 10 minutos aqui, tá? Aí depois a gente vai lá pro link 2. Quando a gente tem mais dificuldade de emprenhar a vaca ali, né? Porque aqui a gente precisa vamos pensar que seria interessante, né? A gente tem os primeiros 30 dias de espera e vamos pensar aqui que 60 dias no pós-parto, né? 60 dias depois do início da lactação é um bom período para se conseguir aqui uma nova concepção, né? E se a gente atrasa muito isso aqui, tá? Se a gente não consegue, não conseguir com 60 dias, não conseguir com 80, não conseguir com 100, com 120, o que que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai empurrar a lactação dos animais mais para longe. Então, quando eu vou, sei lá, vamos dizer que eu consegui emprenhar aqui só com 120 a 140 dias, né? Aí eu vou ter aqui um espichamento da lactação, né? Porque eu vou secar os animais geralmente quando os animais estão em 7º mês da gestação. E aí o que acontece? Eu vou ter se eu tenho muito isso, que se acontece frequente, então eu vou ter muito animal produzindo pouco e continua comendo. Então, por isso que não é eficiente. Então, tem outra medida de ver eficiência, que é ver qual que é a média dos dias em lactação da propriedade. Falam, né, que uma média boa para você ter é em torno de 150 dias. Que a partir, se você tem muitos animais com
dias em lactação elevado, você está tendo muito prejuízo, tá? Porque você vai ter essa questão aqui de muito custo, tá? E pouco retorno. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Isso, aí tá aqui. E com isso, o aumento da CCS. Isso, o aumento da CCS pode ocorrer, sim, no final da lactação. Correto. Tem várias especulações, né? Por que esse aumento de CCS ele ocorre no fim da lactação. Se é por conta, tipo, que os animais, eles, querendo ou não, com o passar dos dias ali, né? Opa, eu mudei o slide. Eles podem, assim, acabar se contaminando, né? Aqui com muitos dias em lactação também pode acontecer isso. E também tem um negócio que, como a concentração do leite, a produção de leite é menor, ocorre até uma questão ali de menos leite e mais... E ser assim, como tem menos leite agora, aí a gente tem essa impressão também de que concentra mais a CCS, também tem isso aí, tá? Que pode ser visto ali, né, no final da lactação também. Então aqui mais uma outra forma da gente enxergar isso, tá? É essa relação aqui, gente, que tem entre intervalo entre partos, né, e produção de leite vaca por ano. Então, assim, ó, quanto maior que o intervalo, né, a produção eu vou ter, acaba que ela vai caindo, né? E quanto menor o meu intervalo entre partos, né, eu consigo ter melhores índices aqui por produção e lactação, tá? Então, esses gráficos aqui, gente, eu tirei da Ouro Fino, tá? Depois eu vou postar para vocês o link, porque tá bem interessante, bem explicado, várias coisas aqui. Aí eu vou postar para vocês. E aí tem um detalhe, né, assim, porque um detalhe principal, né, é que o principal fator de ser difícil a gente conseguir a eficiência reprodutiva, né, em gado de leite, ele vem de um fator que aconteceu em decorrente, né, pelo que os estudos mostram, né, que infelizmente quando a gente pensou muito em melhorar a genética dos animais, a gente não conseguiu fazer essa melhora tão grande no nível de genética. E por quê? Porque a gente teve assim uma prioridade muito grande na produção de leite, né? E essa é como se fosse assim, cada vez que a gente melhorou a produção de leite, né, a gente acabou tendo o efeito de diminuição da fertilidade. No sentido do que, como a gente tem que entender, é que assim, a fisiologia, né, do animal, pensando assim, ela no uso da energia que o animal vai fazer no seu corpo, né, quanto mais, é como se fosse assim, gente, quanto mais especializado o animal é para leite, né, a sua energia ela vai estar focada na sustentação ali daquela lactação. E para que a gente ocorra ali atividade de eficiência dos animais sendo férteis, né, manifestando estro e tudo mais, são animais que teoricamente a gente vai ter que escolher, como se fosse assim, tu tem X, sei lá, tu tem 100 unidades aqui de energia para te usar. E no caso, a vaca de leite, o que que ela é? Ela é uma máquina, né, em transformar o quê? Em pegar um alimento e transformar isso em nutrientes, e esses nutrientes vão gerar energia, e a maior parte dessa energia vai ser utilizada para a produção de leite. Então, como se fosse uma escolha. Eu vou utilizar minha energia muito para a produção de leite, quando o animal é muito específico, é isso que acontece fisiologicamente, eles são direcionados, né? Existe aqui uma fisiologia diferente nesses animais, tá? E aí, pensando aqui um pouco, né, sobre, antes da gente falar dos fatores, né, que influenciam ali a eficiência reprodutiva, eu trouxe apenas aqui para a gente relembrar que
acredito que vocês já viram isso não sei qual foi a última disciplina que vocês já viram isso, mas com certeza vocês, não é a primeira vez, né, que vocês lidam. Estamos tendo agora a fisiopatologia da reprodução. A gente teve Então vocês que têm que me dar aula disso. Vamos lá, algum voluntário para explicar? Alguém se anima? Ninguém? Mas basicamente quer que explique, não quer que explique tudo, né? Não, pode falar assim, né? O início, meio, fim, sei lá, como vocês quiserem, se sentir à vontade, claro. Não, basicamente acho que o hipotálamo produz GNRH, que estimula a produção da hipófise, produção e liberação. Uhum. E nós vamos ter a produção de FSH, LH. Uhum. Daí tem a produção de estrógenos também, de estradiol, pelo Sim. centro cíclico da hipófise. Uhum. E esses hormônios estão diretamente ligados ao desenvolvimento folicular, à ovulação, que é o pico de LH, todo o processo reprodutivo. A progesterona também vai estar bem ligada no preparo do útero para receber o embrião. Basicamente é isso. Isso, é. Por aprofundada, aí a gente começa a falar de hormônio, de Sim. ocitocinas e prostaglandina, F2-alfa, e vai. Sim. Aí é um mundo só disso, né? Isso é verdade. Não, minha intenção era só, tipo, né, pra gente relembrar que, como você falou, tem um mundo aqui dentro disso, mas só saber, né, só porque quando a gente pensar em protocolo, a gente tem que pensar que o que a gente utiliza, né, a função é otimizar aqui o ciclo que já acontece nos animais. Então, por isso que eu botei aqui o ciclo, né, que então na verdade o ciclo ele tem esse eixo hipotalâmico, hipofisário gonadal, que é justamente isso. O hipotálamo que comanda ali, libera o GNRH, o GNRH vai estimula ali a hipófise a produzir os hormônios, as gonadotropinas, né, que são o FSH e o LH. Aí a função do FSH e do LH aqui que a gente pode falar, né, rapidamente, que o FSH ele vai agir principalmente, né, na ação do crescimento do folículo, né? E o LH ele vai ser o que vai fazer depois, ele é o hormônio luteinizante, né? Ele vai estimular ali a liberação, né? A maturação do folículo, para ele se tornar, né, o óvulo que vai estar esperando o espermatozoide para fazer a fecundação, né? Então, e depois o ovário também, né, através do estímulo